Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o sexto domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje, Jesus estende a mão para o leproso, toca nele e o cura. Em Jesus, vemos o Deus cheio de compaixão, que não se deixa dominar pelos códigos sociais, mas alcança a dor e o sofrimento das pessoas com a liberdade do amor. Por causa deste gesto, Jesus não podia mais entrar abertamente nas cidades, mas ficava fora em lugares desertos. Nós precisamos pedir justamente ao Deus da vida para que a Eucaristia que nós celebramos e que hoje nós podemos vivenciar nessa nossa presença diante de Deus, que ela nos encha de compaixão pelos que a sociedade considera, então, sujos e impuros, e nos ensine a mudar nosso olhar para podermos enxergar os outros com os olhos acolhedores e misericordiosos do nosso Salvador. Então, depois de exorcismos diante de pessoas que se achavam possuídas por demônios e também de curar doentes, Jesus vai realizar um milagre em favor de um leproso, excluído em todos os sentidos, excluído da casa, da sinagoga, do convívio social. Mais do que curar, Jesus reintegra este homem na vida comunitária. A narração não diz o nome do leproso, nem o lugar, nem o tempo em que ele foi curado. Aqui nós precisamos entender de que na época bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a doença mais temida e mais repulsiva era a lepra. A lepra é uma doença infecciosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que leva justamente ao aparecimento de manchas esbranquiçadas na pele e com isso altera também, com alteração dos nervos periféricos, o que então diminui a sensibilidade à dor, toque e calor. E é muito interessante essa definição. A consequência da lepra é a diminuição da sensibilidade quanto à dor, ao toque e ao calor. Diminuição da sensibilidade é o retrato da nossa época, na qual há uma preocupação exagerada com a estética, com a aparência, com o cuidado com a pele, enquanto se ignora a importância da ética, da formação da consciência e do caráter, da sensibilidade para com o outro. Eis aqui um primeiro alerta da liturgia de hoje. Quantos de nós são saudáveis fisicamente, mas não têm sensibilidade social, isto é, não se preocupam com quem sofre à sua volta? Olhemos para a cura do leproso Naamã. Tendo sabido que no país de Israel havia um homem de Deus, chamado Eliseu, Naamã viajou da Síria para Israel, na expectativa de ser curado da sua lepra. O problema é que Naamã havia criado uma expectativa para a sua cura. Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Isso dizia Naamã. Como o profeta Eliseu ordenou a Naamã, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficará limpo, Naamã ficou irritado e foi embora achando humilhante ter que mergulhar 7 vezes
em um rio cujas águas não eram famosas como as águas dos 2 rios do seu país de origem. A arrogância de Naamã serve de alerta para nós. Enquanto não descemos do pedestal em que nos colocamos e não nos humilhamos, no sentido de sermos humildes, né? Ou seja, humus significa justamente terra. E por isso, então, colocando os pés no chão e admitindo que somos simples mortais, independente da posição que ocupamos no mundo, não há chance de cura. A cura começa quando colocamos os pés no chão, quando nos despimos, né, na verdade, das máscaras e das armaduras que costumamos usar para nos mostrarmos como pessoas fortes e vencedoras, quando na verdade somos apenas um cadáver, isto é, carne dada aos vermes. Carne que, por sua definição bíblica, significa algo passível de apodrecimento. Naamã, num primeiro momento, não aceitou o fato de que a cura da sua lepra dependia de um processo longo, quer dizer, ele primeiro pensava assim, e por isso não aceitava, porque ele esperava de que dependia de um processo longo e demorado. Mergulhar 7 vezes nas águas humildes do Rio Jordão, eis aqui um segundo questionamento para nós. Estamos dispostos a passar por um processo longo e demorado de descontaminação daquilo que infectou nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito e que não pode ser removido de forma imediata? Antes de passarmos para a cura do leproso do Evangelho, consideremos essas palavras do Salmo de hoje. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha falta. Por que um salmo que fala da confissão de pecados no meio de 2 relatos de cura de leprosos? Porque na mentalidade bíblica, a lepra era sinal de pecado e da sua gravidade, aquilo que faz então apodrecer o ser humano. Sendo assim, a cura da lepra aponta para a libertação do pecado, algo que só Jesus pode fazer. O problema é, o que é o pecado hoje? De uma época onde tudo era pecado, passamos para uma outra época onde nada é pecado. No campo da igreja, a mudança foi outra. De uma época onde se acentuavam os pecados sociais, não se preocupar com as injustiças e com os sofrimentos do próximo, passamos para uma acentuação sobre os pecados individuais, sobretudo de cunho moral, quando na verdade tanto os pecados pessoais e os pecados sociais são uma realidade que pede conversão. Se atualmente os pregadores moralistas fazem um sucesso entre os cristãos das novas gerações, cuja consciência gira em torno do umbigo dos pecados de cunho moral, sexual, não nos esqueçamos de que Jesus nunca deixou de alertar para os pecados de cunho social. Portanto, a lepra do moralismo, um sério problema dentro da nossa igreja atualmente, cuja maioria maciça de cristãos raramente ou nunca se questiona sobre a sua falta de sensibilidade para com as injustiças que ferem inúmeras pessoas e as mantém afastadas, isoladas do mundo do consumo. Enfim, olhemos para a cura do leproso do Evangelho. Desobedecendo a lei religiosa que proibia o leproso de se aproximar de qualquer pessoa, esse homem chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me.
A cura só começa a nascer em nós quando temos duas atitudes. A primeira é romper com o nosso isolamento, com o vitimismo. A segunda é declarar nossa confiança absoluta em Jesus. Tens o poder de curar-me. Toda pessoa enferma precisa ter essa confiança, sabendo que o Pai concedeu ao Filho o poder sobre toda a carne. Jesus tem poder sobre tudo aquilo que em nós é passível de adoecimento, de apodrecimento e de morte. No entanto, esse poder não pode ser manipulado pela nossa urgência ou pelo nosso desespero. Se queres. Muitas pessoas abandonaram a sua fé, seja na existência de Deus, seja no seu poder de cura, porque se esqueceram de que Ele é soberano na sua vontade. Deus pode não querer curar, não porque Ele não ama a pessoa que está doente, mas porque muito mais do que o seu bem físico, o que Ele visa é a sua salvação. Em breve ou muito tempo ainda, nós nos tornaremos cadáveres, nosso corpo morrerá e apodrecerá. Todo ser humano um dia será atingido pela lepra da morte, tenha ele fé ou não. A diferença é que nós, cristãos, temos uma fé que olha para além da nossa vida temporária e cheia de ilusão e se abre para a vida eterna, para a glorificação do nosso corpo. Isso operada por aquele cheio de compaixão que estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. É essa a nossa certeza. Através da nossa fé no Evangelho e na Eucaristia, nós nos encontramos hoje diante do Senhor Jesus, que, compadecido daquele homem até as entranhas, não apenas falou com ele, mas estendeu a mão e o tocou. Tocou num homem de quem todos os demais procuravam se manter distantes. Hoje nós, discípulos de Jesus, somos chamados a estender também a nossa mão para alcançar pessoas que, quem sabe, a nossa própria religião excluiu ou de quem ainda acha necessário se manter distante. O leproso curado simboliza a passagem do homem velho, que a lei relega à morte, ao homem novo, que anuncia a boa notícia. Se a sogra de Pedro foi a primeira escriba, o leproso foi o primeiro apóstolo, o primeiro enviado. E simboliza a pessoa batizada, que como Naamã, o sírio, sai do Jordão com a pele limpa como a de um recém-nascido. De fato, Jesus o envia ao templo para anunciar a boa notícia. Ele é anúncio vivo do Evangelho, testemunha viva do reino. O segundo apóstolo será o ex-endemoniado. Ao invés de evangelizar os judeus, no templo, ele vai evangelizar os pagãos. Fica um questionamento para nós. Quem são os leprosos dessa sociedade excludente e que marginaliza tantos irmãos e irmãs nossos? E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar ali fora da cidade onde Jesus encontra o leproso. Peço aquilo que quero. Se queres, tens o poder de me purificar. E é o que eu peço, Jesus. E buscando tirar proveito, me identifico com o leproso e observo e medito cada palavra do Evangelho. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.